E aí, meus amigos e minhas amigas, por que é que veio faltando R$ 700, 750, um pouco menos, dependendo de qual parcela remuneratória tenha sido suprimida no seu 13º, no seu adicional natalino esse ano? Muito bem, vamos lá. Eu recebi muitas perguntas nesse sentido, desde que saíram os primeiros contra-cheques ali do mês de junho, com pagamento em julho. E aí várias pessoas me faziam essa pergunta, geralmente terceiro sargento, segundo sargento que recebiam auxílio invalidez, por exemplo, disseram assim, olha, não sei o que aconteceu, veio R$ 700 a menos, R$ 700 a menos. E aí eu fui analisando os contra-cheques e estava vendo que tinha algo em comum. E o que aconteceu? Bom, vamos fazer as honras da casa primeiro? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Quero deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para o meu WhatsApp. Você pode conversar conosco aqui do escritório via WhatsApp. O link está aqui embaixo, tá bom? Muito bem, o que aconteceu, gente? As pessoas perceberam esse ano, provavelmente foi o primeiro ano da implementação, mas o decreto ele é de 2022. O decreto 11.020, de 30 de março de 2022, ele é um decreto que modifica o decreto 4307, lá de 2000 e de 2001, que trata que regulamenta a medida provisória 2215. E aí o que aconteceu com esse decreto? Esse decreto ele foi lá no decreto anterior, o 4307, e modificou alguns artigos, dentre eles, lá onde se fala de adicional natalino, leis 13º, ele disse, olha, o cálculo do 13º vai mudar. Nós vamos desconsiderar algumas das parcelas que a gente considerava para o 13º. Ou seja, nós não vamos considerar as parcelas que estão no artigo 2º e no artigo 11 da medida provisória 2215 para o cálculo do 13º. Então, assim, sobre o soldo, tem que pagar o 13º. Sobre adicional de habilitação, tem que pagar o 13º. Adicional militar, tem que pagar o 13º correspondente. E aí tem algumas parcelas que são eventuais, que são indenizatórias, que já não incidiam, já não entravam no cálculo do 13º. Tudo bem. Mas esse decreto resolveu ampliar as parcelas que não entram no 13º. Então, assim, é um decreto que, apesar de ampliar, ele amplia uma restrição. Ele aumenta uma restrição e ele retira parcelas que deveriam estar no cálculo. Então, para ser técnico, do ponto de vista do direito tributário, ele exclui da base de cálculo, que é de onde vai ser calculado o 13º, algumas coisas. Ele esvazia a base de cálculo do 13º, tirando, por exemplo, o que está no artigo 2º e no artigo 11 da medida provisória, que diz o seguinte. O que ele disse? Lá no adicional natalino, no decreto 4307, foi colocado um parágrafo por esse decreto de 2022, pelo decreto 11.020, que diz o seguinte. Lá no adicional natalino, no artigo 81, foi colocado o parágrafo 3º. Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar, que se referem ao artigo 2º e artigo 11 da medida provisória 2215 de 2001, não serão considerados para o cálculo do adicional natalino. Ou seja, tira isso, vê o que sobrou e calcula o 13º. Por isso que vocês viram que baixou dos R$100, R$200, dependendo
de qual direito foi retirado, o mais evidente de todos foi o auxílio invalidez, porque muitas pessoas recebem e é um valor mais alto. Quem teve ali R$ 80 de auxílio creche, por exemplo, retirado, pode não ter percebido, mas quem recebia 1.500 e pouco de auxílio invalidez teve 700 e tanto retirado, percebeu na hora. Então é o seguinte, o que está lá, que eu falei para vocês que o auxílio invalidez foi o que mais aparece, o que mais impactou, mas tem outras parcelas remuneratórias que não entram para o cálculo do 13º, vamos ver no artigo 2º. Diária, nunca entrou, transporte, ajuda de custo, são parcelas eventuais que caem uma vez na conta do militar. Então, auxílio fardamento, auxílio alimentação, todo dia. Esse aqui, quando for calcular o 13º, no mês do 13º não vai ter o valor correspondente ao rancho, tá? O do auxílio alimentação, de quem não está ranchado, no caso, né? Auxílio natalidade, uma vez, já não estava. Auxílio invalidez. Aqui, ó, tiraram o auxílio invalidez do cálculo. Ok, auxílio funeral era uma vez só, também não aparece, não vai trazer impacto. Auxílio transporte, aqui, ó, assistência pré-escolar. Isso aqui vinha todo mês enquanto a criança é pequena, enquanto a criança está na pré-escola. No mês que viria o 13º, não vai ter a parte correspondente à assistência pré-escolar. Tá? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Salário família, tá certo. Eram 16 centavos, né? 16, 32, 64, dependendo do caso. Mas no mês que teria 13º, não vai ter os 16 centavos, tá? Então é isso, né? Essas são as parcelas aqui. Aí fala que adicional de férias, adicional natalino, que é o próprio adicional natalino. E no artigo 11 também temos ali o próprio adicional natalino, não tem sentido a gente falar dele com ele mesmo. Auxílio invalidez, assistência pré-escolar, salário família, auxílio natalidade e auxílio funeral. Penso eu que os que mais chamam atenção por serem mensais, e as pessoas podem ter sentido, certamente sentiram os R$ 700 do auxílio invalidez, 700 e pouco, mas também, por exemplo, 700 e pouco sentiu quem recebe o piso do auxílio invalidez, que é um valor não tão alto. Mas quem recebe o 7 cotas e meia, que é sobre o soldo, que é um valor bem alto, com certeza sentiu mais, porque em vez de R$ 700, sentiu aí R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000 a menos no cálculo do 13º. Então aqui, auxílio invalidez, assistência pré-escolar e salário família são os três que eu enxergo aqui, que mais chamam atenção por serem mensais e ficaram de fora do cálculo do 13º. Em princípio, se ninguém disser que esse decreto está errado, que esse decreto se excede no poder regulamentar, ele está vigorando e vão continuar fazendo isso no ano que vem. Quero saber o que você pensa disso, quero saber se você concorda, se você pensa que cada vez mais estamos passando por uma fase de enxugamento progressivo da folha de pagamento, essa expressão é minha, tá? Isso está acontecendo, eu penso que isso está acontecendo, o problema é que isso está acontecendo a qualquer custo, isso não pode acontecer. Quando a gente tem excessos como esse, pode-se procurar o Poder Judiciário, espera-se que o Poder Judiciário não chancele excessos como esse. O problema é que aqui teria que se mostrar que o decreto vai além do poder regulamentar, ele está inovando na esfera jurídica, e em vez de simplesmente regulamentar regulamentar as parcelas remuneratórias da estrutura remuneratória do militar e da pensionista. Então, estou trazendo isso para vocês. Eu tinha várias pessoas que tinham me perguntado, estou trazendo a resposta aqui e estou trazendo a público para que vocês todos possam entender e compartilhar com seus colegas, com seus amigos, colegas de turma, pensionistas nos grupos. Não esqueçam de fazer isso. E eu vou pedir para você saber, entender como é que funciona para você pesquisar qualquer vídeo aqui no canal. Você vai lá, coloca o meu nome, Augusto Leitão, mais adicional natalino, Augusto Leitão, mais auxílio invalidez, Augusto Leitão, mais salário família, Augusto Leitão, mais lei 13954, Augusto Leitão, mais taifeiros da aeronáutica, mais anistiados políticos, mais FUNSA, FUSMA, FUSEX, acumulação de adicionais, acumulação de rendimentos, Acórdão 2225, o meu nome, Augusto Leitão, o sinal de mais e o assunto que você quer. E se tudo correr bem, vai aparecer para vocês 8, 10, 12 vídeos daquele mesmo assunto ao longo dos anos. Você vê os mais recentes, depois vê mais um mais para trás e vai vendo ali até que você fique expert naquele assunto que você gostaria de aprender ou naquele assunto que você precisa, que é um direito seu, que você depois vai acabar procurando um advogado para tratar dele. Tá certo?
Vamos terminar com as honras da casa. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário, não viram Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.